tema da mensagem de hoje é ter aliança com quem te ungiu. Amém? Se nós buscarmos a palavra de Deus, nós vamos ver muitas passagens que falam de aliança, louvores que diz que Deus é Deus de aliança, e que a cada dia nós somos um povo que devemos respeitar esta aliança, porque a aliança, amado, não pode ser quebrada. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Aí você diz assim: pastor, mas isso é no casamento. Toda aliança é uma união, é uma concordância. Jesus disse: tudo que ligares aqui na terra em duas pessoas também será ligado no céu, e tudo que desligares será desligado no céu. Ou seja, a aliança, ela envolve aí vários aspectos. Amém? 1 Samuel capítulo 15, versículo 1 diz assim: disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir de rei sobre o seu povo e sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para Seir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. 28. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o teu reino, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. 29. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. 1 Samuel 16, 1 diz: disse o Senhor a Samuel: então, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Encha um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu, pois Saul saberá e me matará? Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. 14. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor da parte de Deus, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Feche os teus olhos. Eterno Deus e Pai, diante da Tua presença, Senhor, queremos nos colocar neste momento, porque nós queremos e sempre teremos aliança com aquele que nos ungiu. Tu és o Deus de aliança, e o Senhor não admite, Senhor, que a quebra de aliança seja feita, exceto quando ela é desfeita e ambos que estão nesta aliança concordem em desfazê-la. Caso contrário, quando uma das partes não concorda, esta aliança ela foi quebrada. E Tu és o Deus, Senhor, que rejeita toda aliança quebrada, porque Tu és Deus de uma só palavra, Deus que não é homem para que minta e nem que se arrependa. Portanto, o Senhor nos quer na mesma condição, uma única palavra, sim, sim, não, não, e o que procede disso é procedência maligna. Pai querido, nós estamos colocando o nosso coração diante de Ti, para ouvir a Tua voz, e a Tua igreja agora seja ministrado, e todo espírito que tentar roubar a palavra seja agora repreendido pelo poder do nome do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém. Saul, amado, ele representa os que desprezam alianças. Amém? A palavra de Deus nos diz que aquele que despreza a aliança
ele não é benquisto ao coração do Senhor. Nos dias de hoje, as pessoas casam e separam da noite para o dia, por motivos muito fúteis. Certa vez, questionaram a Jesus, quando Jesus estava falando da aliança, a respeito do adultério. Ele diz: mestre, mas a lei de Moisés, porque eles respeitavam a lei de Moisés, a lei de Moisés diz que por adultério pode separar. Jesus ele responde da seguinte forma: Moisés disse isso pela dureza de coração do homem, mas aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Ou seja, está difícil, coloque a casa em dia, vê onde que estão os erros, vê o que está faltando, dá um up aí nessa situação. Hoje em dia, amado, quando nós temos visto uma geração hoje tão corrupta, sabe, jovens morrendo nas drogas, 75% deles vêm de pais e de famílias separadas. Talvez eles não são revoltados a ponto que a família perceba a revolta, mas as suas atitudes são de revoltas, ainda que no mundo, no seu exterior, no mundo interno de cada um deles, há uma revolta, sabe? Porque as pessoas querem fazer as coisas de momento, pelo prazer. Tem filho à torta direito. Hoje garotas com 11, 12 anos estão tendo filhos. Uma geração que não se dobra, uma geração que não respeita a aliança. A tendência disso é sofrerem e sofrerem muito. Infelizmente, esta é uma realidade. Mulheres que hoje têm filhos, e se têm filhos pequenos e são separados, infelizmente não são sempre, mas estão condenadas a viver sozinhas. Porque sempre houve, não o caso de todas, mas eu estou falando daquelas que ouviram, as amigas dizendo que nada, você é bela, você tem um belo trabalho, você é nova, você pode separar. Quando era na verdade tempo de orar e de buscar a transformação. Pastor, mas eu não conhecia a Cristo. Independente de conhecer a Cristo ou não, família é família, desde o começo do mundo. Eu tive uma família, amado, muito atribulada quando criança. Meu pai era alcoólatra, muitas vezes chegava na minha casa, aquela tribulação toda, e a minha mãe sempre perseverou, não era crente. Até que meu pai morreu, ela não era crente ainda, mas perseverou. Quantas vezes os filhos diziam para ela: mãe, a senhora está sofrendo, não é melhor que separe, que cada um para o seu lado? Ela disse: eu não sou mulher de ser separada. Eu casei para viver junto até que a morte separe. Nós vimos por muitas vezes o sofrimento desta mulher, mas nós não podemos dizer que no meio do caminho ela abandonou a guerra. Meu pai faleceu de câncer, mas ela perseverou. E se algum de nós, filhos, somos em 8, teve alguma discussão com o marido ou com a esposa, e de repente chega lá na casa da minha mãe dizendo: olha, eu não sei não, a gente está querendo separar, sabe o que ela fala? Volta para tua casa. Você não casou? O problema é seu, ela não quer saber quem tem razão ou não, porque a aliança é uma coisa que nós devemos preservar. Eu sei que existem casos e casos, amado, eu não estou aqui questionando, dizendo que tem que ser tudo assim, amém? Mas nós precisamos entender que parte do casamento, parte da família é aliança. Quando nós fazemos uma aliança com Deus, levantamos a mão e aceitamos Jesus, nós fazemos um casamento, um pacto no mundo espiritual, onde você diz: Senhor, a partir de hoje eu sou o teu servo, eu ouço a tua voz e faço exatamente o que tu queres. Eu comentei isso no culto passado, que as igrejas de hoje não têm mais membros, elas têm clientes, e o cliente sempre tem razão. O pastor não pode falar nada, não é de Deus, é o pastor que está emburrado, é o pastor que é ruim, é o pastor que é duro demais, não quer entender que vem da voz de Deus, porque tudo que sai do altar, direto ou indiretamente, é Deus falando conosco. Não, mas eu sou cliente, eu sou filho. O Senhor nos faz filho quando nós sabemos ser bons servos.
E ser servo é saber servir. Amém? Deus, aleluia. Saul, amado, ele foi levantado para ser rei porque o povo pediu para ser rei. Talvez você diz assim: poxa, por que Deus então ungiu Saul e depois ele vai e coloca Davi no lugar de Saul? Será que Deus volta atrás da tua palavra? Não, não foi Deus que escolheu Saul, foi o povo que escolheu. Porque o povo escolheu por aparência. Saul era um homem alto, forte, guerreiro, belo, se destacava no meio dos outros, sabe, era uma pessoa bastante que estava envolvido no meio das pessoas, no meio da política da época. Então o povo dizia: olha, Samuel, tudo bem, você é profeta de Deus, mas todos os países têm reis, só nós que temos você que é juiz. Amém? Deus fala conosco através da tua vida, mas quando nós vamos pedir alguma coisa, você tem que orar, esperar Deus responder para nos dar a resposta. Nós queremos um rei ao qual nós podemos vê-lo, tocá-lo, senti-lo, mesmo que ele nos dê uma orientação errada, que sabemos que ele é humano, mas nós queremos ver o nosso rei. Samuel ficou muito triste, e o povo disse: bom, então você não pode nos ajudar, nós mesmos vamos levantar um rei. E levantou o rei. O Senhor disse: olha, Samuel, não se entristeça, já que eles não me querem direto ou indiretamente, deixa eles levantar o vosso rei. E aí Samuel fez todo o processo, foi lá, ungiu e disse assim: olha, estou te ungindo, mas não quer dizer que eu serei contigo. Estou te ungindo porque o povo escolheu como profeta da cidade. Eu estou fazendo esta unção. Ou seja, a partir de agora, pela unção, você tem uma aliança comigo, porque eu sou o profeta que estou te ungindo. Sabe, amado, o rei Saul por várias vezes desrespeitou a unção que havia sobre a vida de Samuel e a ministração que houve através das suas rebeldias. Por muitas vezes ele não esperou o tempo e ele se adiantava, a ponto de ele querer ofertar e fazer sacrifício, coisas que era só feito através dos profetas. Mas ele já não se achava apenas rei, mas ele se achava no direito de fazer até o que era espiritual. Deus, ele nos dá corda, Deus nos dá, sabe, tempo, Deus nos dá caminho para que você continue andando, e ele sempre está nos traçando para que a gente possa refletir e dizer assim: olha, peraí, em algum momento eu estou errando. É isso que Deus espera de nós. Mas o rei Saul, ele era prepotente, sabe, e ele fez um dia um sacrifício que não era devido. Ele desobedeceu também a Samuel, quando Deus disse assim: olha, vocês vão até lá, mata o rei de Agag, o rei dos Amalequitas, o rei Agag, e destrói tudo. Sabe o que ele faz, amado? Ele vai lá, deixa o rei vivo, toma o despojo do rei e ainda fica amigo daquele rei. Afinal de contas, Deus disse assim: esta é uma erva daninha, é preciso que você acabe com os amalequitas, porque futuramente é eles que vão acabar com vocês. O mal se corta pela raiz. A mesma coisa Davi, quando ele luta com o gigante, se ele não corta a cabeça do gigante, o gigante ia correr atrás dele, talvez poderia acertá-lo. Quando nós começamos algo, temos que ir até o final. Mas quando você quebra a aliança com aquele que te ungiu, Deus se entristece contigo. Depois, ao romper sua aliança com Samuel, se contentou com a honra que vinha dos homens. Ele disse: eu não quero mais aliança com Samuel. Samuel é contra mim. Tudo que eu faço, Samuel acha que está errado. Tudo que eu faço, Samuel não concorda. Nem é Deus que está falando, é coisa pessoal de Samuel. Preste atenção, amado. Deus, ele faz aliança, e a mesma aliança que você um dia aceitou, Ele quer que você carregue esta aliança para todo sempre. Deus não tem prazer em ver ninguém quebrando nada. Letra A. Saul, ao romper a aliança com Samuel, ele rompeu com Deus também. Toda vez que nós rompemos uma aliança, nós rompemos com Deus. E como faz para não quebrar a aliança? É simples. Vem cá, Ronaldo, por favor. Sobe aqui. Eu e o Ronaldo combinamos acerca de alguma coisa.
dizemos assim: olha, vamos fazer tal coisa junto, uma sociedade ou coisa parecida. Ao longo desse processo, como fez Abraão e Ló, a gente percebe alguma divergência, alguma situação. Da mesma maneira que nós sentamos, oramos e apresentamos a Deus, na hora de desfazer é exatamente a mesma coisa. Porque se eu começar a agir por conta própria, o Ronaldo também não dá satisfação, e a coisa vai criando corpo, e lá na frente fica sem explicação, isso é quebra de aliança. Pode sentar, obrigado. Da mesma maneira que nós oramos, apresentando a Deus que Ele abençoasse, da mesma maneira nós oramos e falamos: Senhor, eu desfaço esta aliança. Sabe por quê, irmão? Porque se eu não fizer isso, eu nunca vou andar. A única coisa que nós quebramos a aliança é com o diabo, porque ele não aceita que você ore dizendo: olha, diabo, agora eu não vou ser mais seu, sabe? Não vou mais te servir, eu senti de aceitar Jesus. Você concorda? É claro que ele não vai concordar. Mas a Bíblia diz que com ele é quebrada esta aliança, é quebrado esse jugo, porque a única maneira que ele entende é quando há quebra. É por isso que no mundo espiritual, nós como homens e mulheres de Deus, não devemos quebrar aliança com ninguém, principalmente com aqueles que nos ungiram. Quando ele rompe a aliança com Samuel, ele também rompe a aliança com Deus. Primeiro, Saul, ao romper a aliança com Samuel, ele perdeu a sua constituição. A partir do momento que ele quebrou a aliança com aquele que ungiu a ele, sabe o que aconteceu? Ele quebrou a constituição. Ele foi constituído rei. Por quê? Pelos homens? Os homens não tinham poder. Precisaria haver uma unção, haver uma autoridade delegada. Quem é a autoridade sobre Israel era Samuel. Se ele quebra a aliança com Samuel, sabe o que acontece? A constituição dele cai por terra. Existem pessoas quebrando aliança e deixa de ser constituído e volta para o final da fila. 2. Saul, ao romper a aliança com Samuel, ele rasgou o seu elo de comunhão com o ungido. Eu quebrei a aliança, o meu elo, a minha aliança, a minha comunhão com aquele que me ungiu foi rasgada. E quando é rasgado, quando é quebrado, por mais que você tenta colocar um durex no meio, de longe é visto que aquilo tem um problema sério. Ele rasgou o elo de comunhão. Ele ficou sem aliança, ele ficou sem cobertura. Eu tenho uma aliança com vocês, e vocês têm uma aliança comigo. Amém, irmão? Eu intercedo pela tua vida. Eu sei que muitos de vós intercedem por mim. É por isso que quando pastor, quando as pessoas por muitas vezes se afastam da igreja por alguma razão e voltam, glória a Deus por isso. Tem gente que diz, igual disse o irmão mais velho do filho pródigo: olha lá, pastor, saiu, rompeu a aliança com você, com a igreja, foi embora, sabe, pintou e bordou, agora voltou, o senhor deixou no banco 3, 4 meses, depois voltou para o altar, está cantando, está pregando, é diácono. Escuta, será que o tempo que essa pessoa ficou lá fora com a aliança quebrada, que eu sei que não foi fácil, já não foi o bastante para Deus tratar? Preciso eu estar, sabe, crucificando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos? Se o perdão houve, e mais uma vez nós dizemos para aquele filho, para aquele membro, para aquele servo: a casa é sua, nós temos uma aliança. Todo passado é apagado, e o tempo da constituição retorna. 3. Saul, ao romper a aliança com Samuel, ele foi rejeitado pelo Senhor. Preste atenção, amado. Dura coisa é alguém ser rejeitado por Deus. Deus continua o sol brilhando, a lua resplandecendo, o ar que respira continua agindo. Mas quando Deus ele rejeita aquela pessoa,
Simplesmente a pessoa busca Ele em todos os lugares e não o encontra. Porque a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o coração. Se eu estou com uma aliança quebrada, se eu estou agindo por rebeldia, se eu estou agindo de maneira errada, Deus não está nesse negócio. Eu sempre ensino aos membros da minha igreja e aos que chegam da seguinte maneira: o dia que você não estiver contente com o teu pastor, com o teu ministério, sai debaixo da bênção. Ninguém é obrigado a ficar em lugar nenhum, não é verdade? Não precisa brigar, não precisa discutir, independente do que aconteceu. Pastor, estou me ausentando, sabe? Não vou dizer que nunca mais eu volto, porque um dia eu quero voltar e encontrar uma porta aberta. Pode ter certeza que a porta vai estar aberta sempre. Amém, meu amado? Aos que chegam de outro ministério, eu digo a mesma coisa: você está saindo como? Volta lá, conversa com o teu pastor, com a tua pastora, sai debaixo da bênção. Porque, sabe, muitos aqui já nos conhecem, sabem que muitas pessoas vieram de outros lugares para cá para ser restaurado. Veio, a gente aceitou, tratou, cuidou, alguns mandou para o encontro, e quando voltou de lá, disse: pastor, eu já fui tratado bastante, agora eu vou me levantar de onde eu caí, eu vou voltar para a minha igreja. Estão lá debaixo da bênção, glória a Deus por isso. Outros ficaram, estão conosco já há mais de 10 anos, amém. Mas nós não podemos, amado, sair debaixo de briga. É igual marido e mulher quando briga e tem filhos. Adianta ficar com aquela birra? Seu pai não presta, seu pai não vale nada, seu pai me batia, seu pai fazia isso comigo. Sabe o que vai acontecer na cabeça dessa criança? Ela tem um monte de informação que não tem necessidade, não vai ajudar ela em nada, e ela vai se tornar futuramente, sabe, um jovem, um marido ou uma esposa problemática, por conta de desabafo de pai e mãe. É melhor estar em paz, porque se nós somos cristãos, nós precisamos ter a referência de Cristo. 4. Saul, ao romper a aliança com Samuel, ele perdeu sua constituição para o seu próximo. Ou seja, o que ele perdeu? A coroa. O Senhor disse: Samuel, para de ficar intercedendo por Saul, chega. Tem um momento, amado, da nossa vida que nós começamos a orar por filho, por amigos, por parente, sabe? E quando Deus está tratando, Deus não ouve a sua oração porque Ele não quer ouvir. Ele até respeita, mas chega uma hora que Ele vai falar para ti: para de orar, porque eu não vou fazer isso, eu vou tratar com essa pessoa do meu jeito. O Senhor, Ele disse assim: eu vou tirar a constituição de Saul, vá até a casa de Jessé, o belemita, e vai lá, porque um dos seus filhos é alguém que agrada o meu coração. Samuel também vai até aquele local, e quando chega lá, ele diz assim: olha, o Senhor me mandou aqui. Imagina, amado, o profeta, quando chega na casa de alguém, as pessoas não sabiam o que fazer para melhor recebê-lo. Eles já tinham feito um banquete, porque ele mandou avisar: estou indo à tua casa. Imagina, um profeta, Samuel, chegar na minha casa. Ele chama todos os seus filhos e faz aquela festa, aquele banquete, porque o profeta está chegando. Aí sabe o que acontece? Quando ele começa a entrar, o Senhor diz para ele: olha, não se empolgue pela beleza, pela estatura, pela força do corpo, porque o homem olha com os olhos carnais, porém eu enxergo o coração. E Samuel passou cada um: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Aí o pai diz: olha, acabou os meus filhos. Ele disse: mas todos estão aqui? Disse: não, tem o Davizinho. Davizinho está pastoreando ovelha. Eu nem chamei porque ele não é guerreiro, porque a cultura daquele povo é que para ser rei tinha que ser guerreiro. E eles nunca viram Davi fazer nenhuma arte de guerra, porque Davi, ele estava sendo tratado com o Senhor no pasto. Chama lá o Davizinho. Chega o Davizinho, né, maltrapilho, mal vestido, descabelado, cheio de pelo de ovelha. E quando ele entra, falar igual o jovem, tipo assim, o Senhor diz: este é o meu ungido. Glória a Deus, aleluia. Sabe, irmão, Deus não está preocupado com a sua estatura física. Graças a Deus por isso.
Deus não está preocupado, sabe, com o seu QI, com a sua cultura. Deus está preocupado com o teu coração, que é um coração aquebrantado, e mesmo em meio à dificuldade, à adversidade, procura fazer a vontade do Pai. É interessante que quando Saul ele perde a sua coroa, ele chega lá, uma situação em que Samuel chega no local e ele apronta mais uma, e ele fica tão revoltado que ele só pisava na bola. Samuel está saindo, ele puxa Samuel pela capa. Isso é uma falta de respeito. Ele não puxou sem querer, ele puxou querendo dizer: vem aqui porque eu sou rei, quem manda sou eu, ser o profeta de qualquer coisa. Samuel para porque rasga a sua capa e ele diz: olha o que um homem de Deus faz. Da mesma maneira que você rasgou a minha capa, o teu reino hoje é rasgado. Sabe o que é isso, amado? Isso chama-se autoridade espiritual, e ninguém tira a quem Deus deu. Samuel, quando viu aquilo ali, não foi correndo orar dizendo: Senhor, o que eu faço agora? O Senhor vai lá e diz para ele que o reino dele rasgou. Não! Da mesma maneira que ele ungiu, ele tem a legalidade, a capacidade de dizer: hoje, pela sua atitude, que não é a atitude de homem de Deus, você está sendo rasgado, você está sendo agora tratado, porque Deus vai tratar contigo. Depois dessas palavras, Deus então chama Samuel e manda para a casa de Davi. Meu amado, se eu tenho alguém que intercede por mim, que ora por mim, alguém que me cobre em oração, minha cobertura espiritual, eu sou louco de entrar em atrito com esta pessoa? Jamais. Fazer um paralelo aqui, que não tem nada a ver, só para que você entenda na dimensão que eu estou dizendo. Bandido troca tiro com polícia. PM, eu quero ver trocar tiro com a rota. Não é verdade? Tem um ditado que diz que passarinho sabe qual é a pimenta que ele come. Nós devemos saber aonde nós entramos e como saímos, porque se entrar de qualquer jeito e sair de qualquer jeito, você vai mexer com a ira de Deus. Mas eu não tenho coroa. Mas aquilo que o Senhor constituiu na tua vida, as bênçãos que você tem até agora, a graça que o Senhor tem te dado até agora, nós não podemos jogar isso para cima, simplesmente por uma mera ilusão, simplesmente por uma situação que nós imaginamos que tal coisa vai ser melhor. Oh, amado, o que é o melhor de Deus para a tua vida, é obedecer, e obedecer de coração livre. Este ano nós estamos falando de obediência, porque é o ano de andar em obediência. Mas preste atenção, há uma diferença de andar em obediência. Eu tenho que querer obedecer, não obedecer porque eu sou obrigado. Amém? Ah, pastor, então se eu não quiser obedecer, eu posso desobedecer. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a tua obediência é aceita diante de Deus, mesmo que você não concorda, mas você faz de coração: Senhor, por amor a ti eu faço. Eu não quero questionar nada. Sabe? Saul, ele queria questionar com Samuel. Samuel só faltava dizer para ele: filho, você vai ter que passar muitas noites de jejum e oração de joelho no chão, para você chegar bem perto do que Deus já fez na minha vida. A gente tem que entender que a autoridade delegada quem dá é o Senhor. Nós temos o costume de, como crente, falar mal do país, falar mal do prefeito, falar mal do governador, falar mal do presidente. Sabe, a tua boca é uma boca que abençoa e também amaldiçoa. E toda vez que nós abrimos a boca e começamos a amaldiçoar, era exatamente o que Saul fazia com o povo de Israel, até que Deus então levantou outro. Ô amado, não perca tempo amaldiçoando nada, porque você amaldiçoa a tua vida. Não perca tempo, e daí que aumentaram o salário do deputado, do vereador, e daí que, sabe, eles lá têm uma situação favorável, melhor do que eu e você e qualquer um outro, diante de Deus naquele dia nada vai ficar impune. Por que eu vou abençoar o salário deles? Não, o salário deles é uma benção. A miséria é o salário mínimo, que aumentou 6%. O teu salário é baseado no salário mínimo, e mediante o que você fala,
é o que reverte para a tua vida. Amém? Deus tirou a constituição que estava sobre aquele homem, porque ele só abria a boca para falar besteira e era prepotente, e não tinha aliança com aqueles que tinham de Deus. 5. Saul, ao romper a aliança com Samuel, ele recebeu um espírito contrário na sua vida. Isso é sério. Você lembra da passagem do endemoniado de Gadareno? Aquele que Jesus o curou e ele ficava no cemitério comendo restos mortais? Segundo a história, diz que aquele homem era servo do Senhor. É possível que ele tenha quebrado a aliança, porque tudo começa com uma aliança quebrada. E depois vem as fraquezas que nós, por muitas vezes, como homem, abrimos a boca e dizemos. Alguém pergunta para você: ô crente, como é que você está? Eu estou indo mais ou menos, minha vida está sua graça, ora por mim que eu estou fraco. Cada dia que você fala isso, você faz, sabe o que? Você vai dando autoridade ao inimigo na sua vida. E por mais que você queira dizer que você está bem, que você tenta reagir, você já deu corda, você já deu autoridade, porque na tua boca, na tua palavra há poder. Aquele homem, amado, ele chegou naquela situação porque ele não tinha um demônio, ele tinha uma legião de demônios. Foram brechas que foram abertas. E nós vivemos em plena guerra. O dia que o Senhor te chamou, amado, para você aceitar o Senhor Jesus, Ele chamou com uma única finalidade: deixa eu entrar no teu coração, porque daqui para frente não vai ser fácil, como não é para ninguém, mas eu vou estar do teu lado. Eu vou usar este comentário agora, triste, mas é uma verdade. Eu não quero me valer disso, mas nós temos que refletir. Tem pessoas que pensam assim: não, mas eu tenho uma vida inteira pela frente para me consertar, eu tenho uma vida inteira pela frente para me aceitar Jesus. O noticiário de hoje, o que está todas as televisões falando, foi o incêndio da boate. Quantos jovens morreram? Quase 250, entre 18 e 20 e poucos anos. A Giovana perguntou assim para a mãe dela hoje cedo: mãe, eles eram jovens, eles morreram, será que eles vão para o céu? A mãe respondeu: se eles fossem para o céu, eles não estariam naquela boate, mesmo se fosse crente. Não é verdade? Imagina um crente numa boate, uma noitada, uma balada. Não estou aqui criticando. Infelizmente, amado, há muitos aí fora morrendo, precisando que eu e você vá falar do amor de Deus, mas nós preferimos falar, sabe, sermos melancólicos e questionadores daqueles que tentam nos abençoar. Mil pessoas, um quarto dessas 1000 pessoas morrem. A questão é: que espírito que estava sobre aquelas vidas? Será que Deus tinha prazer naquela morte? Será que Deus planejou: olha, tal dia do mês de janeiro, lá no Rio Grande do Sul, eu vou fazer uma banda, na hora de apresentar, soltar fogos e toda aquela acústica de isopor vai pegar fogo, e o isopor, quando ele queima, ele solta uma química terrível e todos podem rapidamente morrer? Será que isso estava no coração de Deus? Não, mas Deus tem aliança com quem quer ter aliança com Ele. Talvez você está ouvindo isso e fala: ai pastor, eu não acho que é assim. Não. O que Deus fez com Sodoma e Gomorra? Sobrou alguém? O que Deus fez com o dilúvio? Sobrou alguém? Se você ler o livro de Apocalipse, está escrito que nos últimos dias aconteceria catástrofes. E nós temos visto isso a cada dia. Isso são sinais. Pastor, se aquela pessoa que estava lá dentro, de repente, um dia antes, 2 dias antes, ele aceitou Jesus de todo o coração, mas fazer o quê? Ele não está liberto ainda. No final de semana ele foi para a boate e lá ele morreu. Aí cabe a Deus. Eu acredito que pelo seu ato de fé,
e de coração que ele aceitou Jesus, mesmo que ele foi até lá, a cobertura do Senhor estava com ele, Deus o recolheu para que ele não caísse mais. Eu acredito nisso. Porque a gente, quando aceita Jesus, amado, você não muda da noite para o dia. É um processo pelo menos de 1 ano depois do batismo. Amém? E mesmo assim, os nossos altos e baixos, não é por conta disso que Deus nos lançará no inferno, mas Deus, ele sonda o teu coração. Há muitas pessoas que hoje estão no nosso meio, que a família não acreditava, que dizia: esta pessoa, Deus me livre, não tem jeito. Mas o Senhor olhou o coração e disse assim: tem sim, e hoje é uma bênção na casa do Senhor. Sabe, irmão, Saul, ele teve toda a oportunidade, mas quando ele se rebela contra Samuel, ele recebe um espírito contrário em tua vida, ou seja, ele recebeu uma potestade de demônios. Ele começa a ficar com raiva de Samuel, consequentemente de Davi, porque ele diz: não, eu fui traído, Deus levantou outro no meu lugar, levantou esse menino. E era aquele menino que foi o grande homem, menina dos olhos de Deus. Este menino também um dia caiu, também um dia pecou, também um dia, sabe, fez algo que Deus não se agradou, mas ele se arrependeu. Salmo 51 ele escreve dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, e não me lance fora da tua presença, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. Isso era sinal de arrependimento. Nós precisamos dizer isso: Senhor, cria em mim um coração puro, e renova em mim um espírito reto, porque às vezes o espírito que quer entrar na nossa vida é o espírito carnavalesco, é o espírito da prostituição, é o espírito das drogas, é o espírito do roubo, é o espírito que nos afasta de Deus. E nós temos o direito de dizer como Davi disse: cria, faz dentro de mim um coração puro. Saul não, amado, ele diz: eu sou rei, eu que mando, e se não for do meu jeito, eu não estou nem aí, eu passo por cima. E pessoas assim, Deus abate. B, por que devemos ter aliança com os que nos ungiu? Em primeiro lugar, porque é Ele que delega manifestação dos dons sobre nós. Vamos ler tudo junto? Porque é Ele que delega a manifestação dos dons sobre nós. 2 Coríntios 1:21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Amém? Preste atenção, amado. Saul era um homem qualquer, e a palavra de Deus diz que ele profetizou junto com os profetas. Por que ele passou a profetizar e teve esta unção sobre ele? Porque aquele que ungiu a ele transferiu e delegou esta autoridade. Amém? Ou seja, aquele que nos unge, o pastor que nos ungiu, ele te delega uma autoridade. Uma pessoa uma vez ungida, ela é ungida para sempre. Uma vez você foi ungido a diácono, você será diácono para sempre. Mesmo que você não esteja atuando, você está na igreja, em outra, no banco, por alguma razão, mas você é diácono. A única coisa que faz a gente perder a unção é quando nós vamos para o mundo. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: eu estava conversando com um pastor desviado. Não existe pastor desviado. Existe o desviado, porque pastor ele não é mais. Ele perdeu essa constituição, ele perdeu esta aliança. Amém? Por quê? Porque ele não valorizou. E a Bíblia diz que nós não devemos lançar pérola aos porcos. Imagine que coisa que soa bem: pastor desviado. Isso soa bem no seu ouvido, não soa? Misericórdia. Deus tem misericórdia dele? Com certeza. Por alguma razão ele caiu, por alguma razão ele pecou, mas até o último segundo de vida dele, Deus ainda o requer de volta, e dará a ele toda a vitória e glória. Amém? Em segundo lugar,
porque com Ele você se assenta em lugares de honra. Salmo 23, versículo 5 diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ô amado, quando nós estamos em aliança, quando nós estamos debaixo de uma cobertura, quando nós estamos em comunhão com Deus, é impossível que você continue do mesmo jeito. Deus sempre vai te colocar num degrau maior. Tem gente que diz: mas então, a minha aliança é com Deus, a minha aliança não é com o homem. O apóstolo diz assim: se você não consegue reconhecer a autoridade que há no homem a quem você vê, como você vai reconhecer a mim a quem você não vê? Amém, amado? Nós precisamos reconhecer a unção, para que esta unção venha sobre a tua vida. Unção é algo que você vê? Não. É algo que você toca, pega? Não. Mas é algo que você sente de quem tem. Não é verdade? Essa pessoa pode ser ungida como for. O dia que ela quebra esta aliança, esta unção vai embora como água que passa entre os dedos. E para conquistar de novo, tem que ter muita aclamação. Em terceiro lugar, porque Ele te dá cobertura e proteção espiritual. 1 Samuel 19, 18. Assim Davi fugiu e escapou. Veio Samuel a Ramá e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera. E se sentiram, ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. Avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, e também esses profetizaram. Então enviou Saul ainda um terceiro, os quais também profetizaram. Também ele despediu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz: está também Saul entre os profetas. Preste atenção. A unção ainda estava sobre Saul. Por quê? Pela liberação que houve em Samuel. Eu sempre ensino, amado, pastor nenhum gosta, eu também sou um dos. Não gosto que a ovelha da minha igreja fica passeando em igrejas por aí. Não é nem por nada. A ovelha, quando ela é madura e ela sabe discernir o que é bom e o que é ruim, ela está livre. Mas a gente sabe que os novos convertidos, por muitas vezes, ele não sabe discernir. Eu já contei esse testemunho uma vez, vou repetir para quem nunca ouviu. Quando nós estávamos no prédio, fizemos a campanha na casa de uma irmã que teve câncer. E essa irmã, todo o processo que fizemos a campanha, ela foi para a igreja, aceitou Jesus, desceu as águas do batismo, foi curada. Um belo dia, essa irmã, depois de 2, 3 anos, foi numa igreja, convidada para ir na igreja, e ela ainda, esses 2, 3 anos estava na igreja, mas ainda não estava firme, porque era aqueles crentes de domingo, sabe? Só ia no domingo. E aí, eles foram até essa igreja, e ao chegar lá, alguém profetizou para ela, dizendo: olha, uma pessoa que está com câncer, e Deus quer revelar, porque é algo muito grave, mas mesmo assim Ele vai te dar a vitória, mas vai passar por isso, só audição. Quem é essa pessoa? Levante a mão. Ela não levantou porque ela sabia que não era com ela, portanto ela já tinha sido curada, não tinha mais reação nenhuma. Mês a mês, de tempo em tempo, procurava o médico, né? Até para ter um acompanhamento, estava tudo certo. E ela estava sentada bem na frente. E na hora ela abaixou a cabeça, e o suposto pregador disse assim: minha irmã, vem aqui na frente. Ela falou: vem aqui. Ela foi. Aí ele disse: você é a pessoa que está com câncer. Ela disse: eu não, pastor, me desculpa, eu já tive sim um tempo atrás, mas eu fui curado, eu sou da igreja fulano de tal, meu pastor chama fulano de tal, fez uma campanha, graças a Deus, todo mês, a cada 3 meses, eu faço um controle, tenho todos os exames, e não sou eu, desculpa, o senhor deve ter se enganado, pode ser alguém, mas eu não sou. Eu acho que ele, constrangido, ele disse assim: então, vamos ver quem é Deus. Pode ir no hospital e me traga os resultados. E se eu estiver mentindo, você pode me processar. Porque é você sim a pessoa que está com câncer. Imagine como saiu essa mulher de lá. Chegou no outro dia, ligou na minha casa,
e falou chorando: pastor, me ajuda, me ajuda. Eu falei: bom, o marido bateu nela, porque não era crente. O que aconteceu, irmão? Chorando, câncer. Eu falei: tá, você já foi curado, mas e aí? Não, eu não fui, o pastor falou: tá. Eu falei: olha, vem aqui em casa. Aí ela veio. Quando ela me contou a história, ela falou: e aí, pastor, o que você acha? Eu disse: bem feito. Ela regalou o olho: bem feito. Eu falei: eu já não te disse? Se você come bem na tua casa, o que é que fica pegando resto na casa dos outros? Desculpa a expressão, minha irmã, mas nem todo mundo que sobe no púlpito, que coloca uma gravata no pescoço, é pastor, é homem de Deus. Tem pessoas que estão lá em cima, pregando e tem uma vida toda errada. Você conhece a casa do teu pastor, você entra na casa do teu pastor, você conhece a família do teu pastor, você conhece a vida do teu pastor, portanto você não tem o que questionar. E esta pessoa, você conhece quem é? Ah, mas eu não conheço, mas ele disse, eu questionei, mas eu vou no médico, eu vou pegar esse, eu peguei o nome dele, eu vou processar, eu vou fazer. Você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada. Se você quer tirar sua dúvida e fazer outro exame para comprovar que você não tem nada, sabe, para desencargo de consciência, muito bem, mas errado ou não errado, profetizou na carne ou não, ele supostamente é homem de Deus. Não mexa com ele, porque Deus não vai ter misericórdia de você. Amém? E ela deixou para lá, claro, o coração magoado, nunca mais viu o pregador. Sabe aqueles pregadores que infelizmente a gente sabe que tem, que fica igreja por aí, e prega tudo que vem, e o povo gosta, sabe? Que o povo se converte, mas continua macumbeiro. O povo gosta de profecia. Se falar que a mãe de Iná se converteu e vai na igreja tal, eles vão no final, vai pedir oração e diz assim: o que Deus mostrou para a senhora? Infelizmente as pessoas são assim. Sabe, irmão? Davi, ele sabia que ele foi ungido pelo Senhor. Saul tentou matá-lo por várias vezes, mas ele nunca quis tocar em Saul, porque ele diz: ele ainda é ungido de Deus. Ele era endemoniado. Saul tocava, precisava chamar Davi para tocar a harpa, para ficar liberto do demônio, mas ele ainda estava no trono. E se ele estava no trono, ele tinha que respeitar. Davi era o rei já ungido e consagrado. Ele poderia dizer: não, eu vou matar Saul, vou ficar no lugar porque Deus me ungiu, Deus me deu aval. Tem coisas que Deus permite, sabe, para ver até onde está a sua atitude, até onde está o seu grau de obediência. Mas eu tenho razão, pastor, eu estou certo. O importante não é ter razão e estar certo. O importante, amado, é ouvir o que Deus tem para falar para você. Talvez todo mundo diria se Davi matasse Saul: não, ele foi rei, ele está no lugar, Davi é o rei, Saul é endemoniado. Mas Deus não se alegraria com isso. Deus sabe o tempo de tirar as pessoas e de colocar. Ele sabe lidar e como cuidar de cada um. Salmo 131, versículo 17 diz assim: ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Amém? C. Quando eu mantenho a minha aliança apostólica, os rebeldes ficam dependentes de mim. Preste atenção. Você tem uma aliança com alguém, e quando você mantém esta aliança, a história que eu contei do Ronaldo, eu mantenho a minha aliança, ele porventura quebrou, está fazendo pelas costas, meu sócio faz um monte de coisa, eu finjo que não sei, eu continuo mantendo a minha aliança. Sabe o que vai acontecer? Eu manter a aliança que eu fiz com ele, o pacto que eu fiz com ele, ele vai ficar futuramente dependente total de mim, porque Deus é o que vira o cativeiro. É assim que funciona, irmão. Sabe, aquela pessoa que está agindo de maneira contrária, ela passa a ser o seu servo, o seu escravo. Eu já vi pessoas, amado, dentro de empresa, que tinham um determinado cargo, que pisava em cima de todo mundo, e principalmente daquele que sempre humilhava. O Senhor exaltou aquele que estava no alto, colocou como servo, porque é assim que Deus faz. Sempre vai haver pessoas que dizem: joga tudo para cima, paga com a mesma moeda. Nós precisamos ser íntegros e dizer: não, a minha atitude como cristão não pode ser essa.
Eu vou continuar o correto, mesmo que todos me chamam de fanático, de crente maluco, mas eu sei a quem eu sirvo e eu sei que Ele não vai falhar nas suas promessas. Quando eu mantenho a minha aliança apostólica, eu alcanço a minha constituição plena, ou seja, a coroa que estava sobre aquele agora vem sobre a minha cabeça. Ele quebrou, mas eu mantive. Saul tentou matar Davi por várias vezes, porque ele achava que Samuel ungiu a Davi simplesmente por birra. Mas Samuel ungiu a Davi até porque ele era autoridade para isso e por uma ordem de Deus. E quando Deus está fazendo, amado, tem homem nenhum que para. Essa igreja, quando abriu, sabe, nós tivemos problemas sérios com vizinhos, que foi na prefeitura, foi gerado multa, tentaram fechar a igreja, mas a porta que Deus abre, ninguém fecha. Um dia nós tínhamos reformado, nessa última reforma, a bendita passou e disse assim: não é que progrediu e ficou bonito o negócio? Isso mesmo, vai ter que aplaudir, porque o Senhor é aquele que nos dá a constituição plena. Amém? E não adianta, amado, hoje nós somos referência no bairro, custe o que custar, fale o que quiser falar. Aonde tem uma igreja, as pessoas vão dar o endereço e falar: depois da igreja fulano de tal, tem uma assembleia na esquina, tem uma batista. Ah, você passa depois da igreja universal. Igreja é sempre referencial, não é verdade? Ainda que seja igreja católica, ó, depois da matriz tem a rua fulano de tal. Deus nos constituiu para ser referência, e nós precisamos viver esta referência, esta constituição plena. 2, quando eu mantenho a minha aliança apostólica, eu derroto o gigante. O gigante pode até se levantar, mas quando você mantém a aliança, todo maligno, toda potestade cai por terra. 3, quando eu mantenho a minha aliança apostólica, eu tomo posse das armas dos oponentes. Ou seja, você passa a ter uma cobertura. O diabo, ele pode até tentar, mas ele não vai te tocar, pois existe uma cobertura sobre você. Você está aos pés da cruz. E você acha que essa cobertura é de quem? É do Senhor? Claro que é do Senhor. É aos pés dele que nós temos, nós estamos. Mas é aquele que nos ungiu, é aquele que está sobre a nossa cobertura, é que intercede por nós. E no mundo espiritual, a igreja hoje é a nossa cobertura. Daniel bem sabia disso. Quando ele estava cativo, ele abria as janelas do lado onde ele tinha certeza que aquele era a direção do templo de Jerusalém. Ele levantava as mãos, ele estava a milhas de distância, e ele fazia uma aliança na tua oração, dizendo: Senhor, eu agora rogo a Ti, o templo não está aqui, o meu sacerdote não está aqui, mas eu tenho uma aliança com Ele ainda. Ele me ungiu um dia, Ele me enviou. Eu sou servo deste templo, eu sou servo desta casa, eu sou servo desse Deus. Eu estou aqui na Babilônia, mas eu sei que o Senhor está me ouvindo. E ele falava com Deus e Deus o exaltou. Satanás tentou matar Daniel de todo jeito, até lançando na cova dos leões, mas ele tinha uma cobertura, amado. E quando nós temos esta aliança, Deus nos cobre com toda sorte de bênção. A gente toma posse das armas do oponente. 4, quando eu mantenho a minha aliança apostólica, eu sempre tenho minha provisão garantida. Amém? Eu fico muito em paz quando alguém me pergunta algo ou me questiona de algo e diz: pastor, o que você acha, como eu devo proceder? E todo mundo já sabe o que eu vou dizer. Fique em paz. Tem gente que fala: só isso, pastor? Uma vez eu disse para o irmão: você quer o quê? Que eu invento? Dizendo que Deus mostrou isso, aquilo? Não. Sabe por que eu falo fique em paz? Eu falo fique em paz porque eu sei o quanto eu tenho orado por você. Eu sei o quanto eu tenho torcido por você. Eu sei o quanto eu tenho intercedido. A minha esposa está aqui todos os dias pela manhã intercedendo. Quando nós viajamos, não pense você que lá a gente não faz a mesma coisa.
Sabe? Eu poderia, quando sair de férias da igreja, sair de férias da intercessão, sair de férias de tudo. Aonde eu estiver, eu intercedo, porque eu sei em quem eu tenho crido. E Deus me deu esta autoridade, diz: aqueles que agora estão sobre o teu rebanho, tu és autoridade, tu és cobertura, então você tem que orar. E quando eu te digo fique em paz, recebe esta palavra que quer dizer: vai em frente, porque vai dar certo, e dá certo. Amém? Nós precisamos entender que Deus não nos chamou para andar sozinho. Eu conheço um crente que fica andando de igreja em igreja, cada mês toma ceia numa igreja. Enquanto está procurando um lugar, tudo bem, mas tem crente que diz assim: não, eu não sou pessoa de ficar parado na igreja, eu gosto de ficar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Amém, amado, você pode até ter esse direito, sabe? Cada um. Mas Deus nos chamou para ser corpo, e como corpo a gente não pode ficar passeando. Você pode sim, sabe, se você é uma pessoa madura, você pode sim participar de um corpo e fazer visita em outro local, se você é maduro bastante, para não deixar se envolver com algumas barbaridades que a gente vê por aí, tudo bem, ninguém vai te prender, ninguém vai te amarrar por conta disso. Mas nós precisamos entender que você tem a provisão garantida da cobertura, da unção que está sobre a tua vida. Amém? Eu, quando me desliguei da quadrangular, há 7 anos atrás, eu já tinha me desligado, já sabia que eu não estava na quadrangular, mas eu não fiquei em paz enquanto eu não fui até o reverendo Ayla, eu e a minha esposa, e disse para ele: nós viemos aqui porque nós queremos a tua bênção. Ele disse: você não precisa da minha bênção. Eu sei que você já está se desligando por conta de algumas promessas que a quadrangular fez, não pôde cumprir. Eu até te entendo, talvez no seu lugar eu faria a mesma coisa. Eu disse: não fiz por conta disso. Há muito tempo que Deus me chamou para esse ministério, e eu sempre fui acomodado, dizendo: não, tá bom assim, por que eu vou sair? O quadrangular não me persegue nada, não me cobra nada, eu tenho livre acesso à sede para ir e voltar, fazer o que eu quero, ninguém me questiona. Para mim tá bom assim, mas Deus começou a mudar a história. Começou a vir a perseguição, começou a vir algumas situações para que eu mudasse o foco. E eu entendi que era Deus. Eu disse: então, Senhor, se é de Ti, eu quero que o Senhor me dê um nome. E o Senhor me deu um nome. E alguns sinais que eu pedi a Deus, e Deus confirmou. Mas Deus sempre colocou no meu coração: vá ao teu líder, ao que um dia te ungiu. Porque senão você vai abrir o ministério e não vai dar 1 ano, as portas vão estar fechadas. Não porque eu não tenha uma unção na tua vida, mas porque você vai estar começando de maneira errada. E eu fui, amado. Foi difícil falar com o homem, mas chegamos lá. E no final, ele também emocionado, nos abençoou e disse: te abençoo, vá em paz. E o meu ministério, graças a Deus, é uma bênção. Dia 15, 16, 17, no mês que vem, nós iremos completar o 1000º culto. 1000 cultos. Por isso que nós vamos fazer o aniversário da igreja. Amém? E Deus colocou isso no meu coração no dia que eu estava assinando toda a papelada do CNPJ da igreja, abrindo todo o processo da igreja. O Senhor disse assim: você não vai fazer aniversários de 2, de 3, de 5, você vai fazer no 1000º culto. E nós iremos fazer isso. Amém, amado? Deus sempre tem um escape para aqueles que andam em aliança. Salmo 20, versículo 6 diz: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Versículo 7 diz: uns confiam em carro, outros em cavalo. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, o nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Amém? Mantenha as alianças. Seja firme, seja fiel à casa de Deus, ao teu líder. Seja fiel às ordenanças da igreja, pois toda a igreja tem as suas ordenanças, tem os seus costumes.
E eu tenho certeza que você só tem a ganhar. Amém? Aplauda o Senhor de novo.